gente, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, para toda a sua família. Como eu falei, segunda-feira estaremos aqui. Aqui estamos nós novamente para transmitir algo da parte de Deus. E hoje um recado tão quanto importante, porque a gente é cobrado, né? Para a gente se posicionar acerca de algumas questões. E hoje eu vou dar o meu parecer aqui para vocês. Mas antes, lógico, eu quero saber como é que você está. Você está bem? Como é que vocês estão? A sua família, você? Tá tudo jóia? Comigo tá uma bênção. Antes de eu dar início aqui ao que eu vou tratar, eu quero falar que essa mensagem não tem como viés político. Não sou de direita, não sou de esquerda, nem sou do centro, não sou do centrão. Eu sou alguém que, como social, um ser social, sou político, como todas as pessoas de um senso social, ela é política, não é? Então, não tem esse negócio de falar que não é político, ou que não gosta assim de tratar sobre esse termo político, mas ela acaba sendo, de certa forma, política, porque faz parte de um contexto social a qual você e eu estamos inseridos. Por que eu estou preparando o campo para isso? Porque eu vou falar aqui de algo que interfere, né, na minha vida e na sua vida, interfere na vida de milhões de brasileiros, não é? Por que Lula ganhou e não ganhou Bolsonaro? Porque muitas pessoas, mais de 50 milhões, algumas pessoas oraram, outras rezaram, outras fizeram vigílias, não é? Para que Bolsonaro ganhasse, né? E no entanto não deu daquilo que mais de 50 milhões queria, né? Mesmo com orações, clamaram a Deus, pediram a Deus, rogaram a Deus: Senhor, abençoa que Bolsonaro. E aí deu no que deu, né? Lula ganhou e não foi o Bolsonaro. O que ocorreu? O que aconteceu? Deus não atendeu ao pedido de algumas pessoas? Eu não estou dizendo que mais de 50 milhões seriam religiosos ou não, mas a pretensão da maioria dos 50 milhões, né, envolviam religiosidade. E nesse contexto religioso, também buscaram, né, oraram, rezaram para que Bolsonaro ganhasse as eleições. Por fim, nós vimos aí, ontem, no dia 1º de janeiro de 2023, Lula tomando posse. O presidente ia tomar posse sem que outro passasse a faixa presidencial. Foi bem distinta essa posse aí, né? Mas hoje eu vou dar aqui o meu parecer. Por quê? Porque as pessoas, repito, oraram, rezaram, fizeram campanhas, né? A gente viu em muitas igrejas, tanto evangélicas como católicas, né? Fazendo campanhas, né? E fazendo, e acabou não dando aquilo que eles tinham como pretensão. O que aconteceu de Bolsonaro não ganhar, mas Lula ganhou? A resposta para isso. Que resposta a gente pode ter da parte de Deus? Vamos lá para a Bíblia Sagrada, que eu gosto muito de usar a Bíblia Sagrada. Há um texto na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus aqui vai ensinar a oração do Pai Nosso e um texto, uma menção da oração do Pai Nosso, que está descrito aqui em Mateus 6, 10, está assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Primeiro motivo porque ganhou Lula e perdeu Bolsonaro. Nenhuma vontade é mais soberana do que Deus.
Deus quis. Simplesmente isso. Independente do povo orar, rezar, fazer vigílias, Deus. Nenhuma vontade é mais soberana do que a vontade de Deus. Simplesmente isso. E tem muitos evangélicos aí bravos, frustrados. Ô gente, a Bíblia está dizendo: nenhuma vontade é mais soberana do que a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. Você sabe por que Lula ganhou e Bolsonaro perdeu? Porque Deus quis. A vontade soberana foi de Deus. Não, pastor, as pessoas não votaram. Não houve um número maior assim, de votação de eleitores para Bolsonaro quanto foi para Lula. Gente, a Bíblia descreve, que eu li aqui, que nenhuma vontade é soberana, nenhuma outra vontade é mais soberana do que a vontade de Deus. Entenda isso. Se nós, como cristãos, não entender isso, nós vamos ter problema. Se você não acreditar que não foi a vontade de Deus que Lula entrasse e que Bolsonaro não entrasse, vai ter dificuldade teológica para entender a vontade de Deus. A Bíblia diz que nenhuma vontade é mais soberana do que a vontade de Deus, gente. Simples assim. Como é que a gente explica a vitória de um e derrota de outro? Vontade de Deus. Sabe quem Lula ganhou? O que Deus quis. Independente de orasse, de que se orasse ou não. Independente daquilo que o povo, mais de 50 milhões, queriam ou não queriam, prevaleceu o quê? A vontade de Deus. Em Daniel, tem um texto aqui que eu gostaria de ler, que diz que quem estabelece rei sobre as nações e tira rei é Deus. Ô crente, povo de Deus, para de ficar aí, porque não é vontade de Deus, gente. Católico, você aí que está me ouvindo, católico, evangélico, você que não tem religião nenhuma e você queria que Bolsonaro ganhasse, mas deu Lula. Sabe por que Lula entrou e Bolsonaro não? Porque Deus quis. Olha aí o que diz o texto. Bíblia, gente. Olha o que diz o texto em Daniel, capítulo 2. Vou ler aqui explicações bíblicas. Daniel, capítulo 2. Daniel vai fazer menção aqui sobre o Deus dos céus. Olha o que ele diz. Em Daniel capítulo 2, versículo 20, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Olha o versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Está vendo aqui? Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Eu vou ficar com essa parte B do texto do capítulo 2, versículo 21. Ele remove reis e estabelece reis. Gente, em link com aquilo que está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. Foi Deus. É Deus que estabelece rei, remove rei. Ele que coloca, ele que tira. Não sei se isso procede, tá bom? Não sei se isso procede. Muita gente, na época do Tancredo Neves, estava concorrendo à presidência da República, e quando ele foi questionado, não estou dizendo que isto é real, estou vendendo o peixe o mesmo preço que eu comprei. Falaram na época que Tancredo Neves disse essa besteira, quando disseram que ele estava assim, nas pesquisas ele estava estourando. E perguntaram para ele se ele tinha dúvidas acerca da sua eleição a presidente. A resposta, segundo algumas pessoas da época, diziam que ele diz assim,
que ele estava tão certo de que ele seria presidente da República, que ele dizia que nem Deus poderia impedir dele se assentar à presidência. No entanto, ele ganhou como presidente, mas não assumiu o cargo. Vamos olhar por esse prisma. É Deus quem coloca rei e tira rei. Então, quer governador, quer presidente, quer governador, quer senador, quer deputado federal, quer deputado estadual, quer prefeito, quer vereador, seja ele qual cargo político que for, Deus está trabalhando nesses meios para mostrar a sua soberania. Quer dizer que quem ganha para presidente, quem é eleito para presidente é porque Deus quis. Quem ganhou para governador, seja ele no estado de São Paulo, em qualquer estado, né? Em qualquer estado da nossa nação, quem foi colocado lá porque Deus quis. Quer dizer que todos os cargos políticos, sejam eles desde presidente a vereador, é Deus quem estabelece. E aí muita gente vai falar, nossa, que fanatismo, é um fanático. Falando, não, mas eu tô usando assim de termos lógicos. Eu estou usando assim daquilo que eu entendo teologicamente. Cada um interpreta do jeito que quer. Uns vão falar que Bolsonaro não entrou porque faltou voto, e faltou voto. Agora, por que faltou? Porque Deus quis. Simples assim. Não vai adiantar fazer campanhas, vigílias em portas de quartéis. Não dá. Pode fazer o que for. Eu sei que é uma manifestação para você expressar o seu estado democrático assim, de direito. Você tem direito a fazer o que você quiser. Mas não vai dar em nada. Porque já deu já o que tinha que dar e é isso daí. E agora, pastor? Já que foi Deus que colocou lá, o que resta a gente fazer? O que resta você e eu fazermos? Obedecermos a palavra. O que a palavra de Deus diz? Vamos lá para a palavra. Tanto Bolsonaro quanto Lula, se tanto Bolsonaro como Lula se candidataram à presidência, e seja Bolsonaro, ou seja Lula, seja qualquer que for o governador, já ganhou, qual é o dever de todo cristão? E agora? Já que Deus quis que Lula entrasse e Bolsonaro não, já que todos os governadores que entraram foi por vontade permissiva de Deus e não foi por vontade humana, porque não existe vontade mais soberana do que Deus. E o que cabe a nós agora fazermos? Olha o que diz o texto em primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Ademoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ponto. Olha o 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e em toda piedade e honestidade. Sabe o que a Bíblia diz agora para a gente fazer? Quer seja Lula, que seja lá, quer seja quem for, orar por eles, interceder por eles. O meu papel como cristão, o seu papel como cristão, é orar, abençoando o governo deles. E toda a autoridade nomeada na terra foi nomeada por Deus. E se nós faltarmos com respeito, seja qual for a autoridade constituída, a gente estará se levantando contra Deus. Olha o que diz o texto em Romanos capítulo 13.
Diz assim, ó, versículo 1, Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Agora, vamos ter que dormir com um barulho desse aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, por quê? Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Por quê? Olha só. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o quê? Louvor dela. Porque, agora vem, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Está vendo que está aqui? Seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. É rei, é Deus que estabelece rei e tira rei. Cabe a nós fazermos o que agora? Interceder pelo Lula, por governos, orar pelos senadores, orar pelos deputados estaduais, federais. Cabe a nós agora intercedermos para esses homens que estão lá no poder. Eu disse aqui que eu estou trazendo uma palavra sem viés político. E a gente como líder não pode ter. Não pode ser de direita, não pode ser de esquerda. E eu sinto muito, porque eu vi tanta coisa no meio evangélico acontecendo nessas eleições, que foi muito triste ouvir, foi muito triste. E a gente não quer nem entrar nesse ponto, porque colocaram, muitas das vezes, o homem acima assim de Jesus Cristo. Em púlpitos de igrejas evangélicas, o nome mais aclamado em púlpitos, infelizmente, não foi Jesus Cristo. Infelizmente. E foi falado muito mais o nome de um homem do que o nome assim de Jesus Cristo. Isso é Zildo falando, tá? Isso é Zildo falando. É ponto de vista meu. Não tem nada a ver com... Eu não estou falando aqui em nome assim, do meu ministério. É eu, Zildo. Eu assumo aquilo que eu falo. Tá bom? Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Não pelo que você interpreta. Eu estou falando assim. Eu acho que de certa forma foi da vontade de Deus que Lula entrasse. Sabe por quê? O Zildo falando agora, deixando até questão teológica. As mensagens em púlpitos eram muito mais antropológicas do que cristológicas. Então, aí Deus olhou assim e falou, é mesmo? Tá muito homem aí. Eu estou deixando de lado. Eu vi pastores impedindo até que membros de suas igrejas, por pensarem contrário àquilo que eles pensavam, expulsaram pessoas, dizendo para que as pessoas que pensavam diferente deles fosse impedido de até participar em culto. Vão pagar um preço, hein? Porque são almas. Independente assim de pensamentos fisiológicos, filosóficos ou teológico ou político que tem, nós temos que ter a porta aberta para todos, para a direita, para a esquerda, para centrão, aí que vai. Seja lá qual for o conceito, pensamento e viés político que a pessoa tiver em mente. Nós não podemos, a igreja de Cristo, é Zildo falando, tá? A igreja de Cristo tem que se posicionar neutro, concernente a isso. Tem que orar e pedir, Deus, seja feita a tua vontade. Esteja lá quem o Senhor quiser. E confiar na eleição que Deus quiser. E não agora ficar aí, porque que é que aconteceu? E ficar todo frustrado. Gente, foi Deus que quis. Foi Deus. E se entrou lá, cabe a nós agora fazer o quê? Orar por ele, abençoar a vida dele.
para que ele faça e desenvolva um bom governo. Eu falo como cristão, eu falo como alguém que se preocupa muito com essa nação e orar. Orarmos por ele, orarmos pelos governadores, senadores eleitos, deputados estaduais, federais, e cabe a nós orarmos. E aceitar, irmãos, e aceitar, porque isso foi da vontade de Deus. Muita gente vai meter o pau em mim dizendo assim, não foi vontade de Deus. Então explica a Bíblia para mim. Rasga Daniel 2. Rasga Mateus capítulo 6. Rasga. Seja feita a tua vontade. Nenhuma vontade é mais soberana do que a vontade de Deus. Deus estabelece rei e coloca rei. Ele tira rei e coloca rei. Cabe a nós agora, como servo de Deus, orarmos para quem vai estar em eminência, quem vai estar governando, para que assim possamos viver uma vida tranquila e sossegada. Esse é meu ponto de vista. Muita gente cobrando de mim, pastor Zildo não vai se posicionar, o que foi que e pedindo para a gente explicações. Então a gente orou muito, pedi a Deus assim a orientação para aquilo que a gente fosse falar, para que a gente não fosse mal interpretado. Eu só tenho um assim que eu defendo com unhas e dentes, sabe o que é? Verdade. E a verdade é Cristo. Jesus Cristo, eu defendo ele até a morte, irmão. Tá? Isso aí a gente não pode abrir mão. Então hoje eu dei aqui o meu parecer, o meu ponto de vista aí, porque Lula, não somente Lula, porque outros governadores foram eleitos, ou alguns foram reeleitos, porque isso foi da vontade soberana de Deus. É Ele quem decide, quem senta lá e quem não senta. Quero orar pela sua vida, em nome do Senhor. Sei que talvez não é assim que muitos pensam, né? Mas é assim que eu penso dentro de uma base teológica que a palavra de Deus me faz compreender. Vamos orar ao Senhor. Quero abençoar você e orar por ele agora, hein? Vamos orar primeiramente pelos governos aí, que os presidentes que tomaram posse, o presidente sim que tomou posse ontem, governadores, e dia 1º de fevereiro vão ser tomados posse aí os senadores, deputados federais e deputados estaduais. Estejamos orando para que eles façam um bom governo, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de glória, eu entro na tua presença para a glorificação do teu nome e interceder, Jesus, pelo nosso presidente, que agora é Luiz Inácio Lula da Silva. O Senhor possa abençoar a ele, Jesus, abençoar a família dele. Senhor, que ele possa fazer um bom governo. Oramos para os governadores, oramos para os senadores, deputados estaduais, federais, que o Senhor possa, Jesus, abençoar a cada um deles, que eles possam desenvolver, Jesus, tanto no executivo como no legislativo, no executivo, o Senhor possa, Jesus, trabalhar de forma aonde o teu nome possa ser ali, Jesus, glorificado. Senhor, nós oramos, repreendemos agora todo espírito de corrupção que possa, porventura, haver, Jesus, sobre esses governos. Jesus, dá entendimento, sabedoria para os governadores, para que eles se posicionem assim, de uma forma íntegra, reta, e aqueles que, meu Deus, no passado não foram tão bons assim, hoje assumindo novamente, possam fazer um bom governo. O Senhor possa estar abençoando e dando a eles a vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém? Abençoa também, Jesus, essas pessoas que estão assim nos vendo, abençoa os lares dela, todas as pessoas, Jesus, que têm nos assistido, todas as pessoas, meu Deus, que têm apreciado aquilo que a gente prega aqui, aquilo que a gente ensina aqui, e nós hoje aqui trouxemos aqui, Jesus, o ponto de vista teológico, dentro daquilo, Jesus, que nós compreendemos o que é correto, o que é certo, sem viés político, mas sim, Jesus, cristológico,
e fazendo com que Jesus, aqueles que estão nos assistindo, possam entender o nosso posicionamento diante da tua vontade. Nós declaramos essas pessoas também abençoadas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Gente, olha, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, um número máximo que você puder aí com seus amigos, parentes. Compartilha, não deixe de dar o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações. E quando a gente lançar vídeos aqui, você, o pastor Jesus já lançou um vídeo lá. Corra lá, assista, compartilhe, dê seu like. Olha, um beijo para você, fique na paz do Senhor Jesus, até uma próxima oportunidade.